aí, tudo bem? Aqui é a Ana Lopes do Mais Aprendizagem e essa é a segunda videoaula de uma série de 4 videoaulas que eu estou fazendo explicando o que são os mapas mentais, para que eles servem, qual é a melhor forma de fazer, quais os softwares. Então tem uma série de coisas que a gente vai discutir ao longo dessas videoaulas. Na videoaula passada eu expliquei o que define um mapa mental e por que ele é tão interessante e qual foi a história de construção desse tipo de mapa mental que a gente trabalha. E depois da vinheta eu vou falar por que você deve fazer mapas mentais, em que áreas da sua vida ele pode te trazer uma série de benefícios. Então espera um pouquinho e a gente já volta. Na primeira videoaula dessa série, e se você não assistiu essa primeira videoaula, eu te sugiro que assista, principalmente se você não conhece bem os mapas mentais, mas mesmo que conheça já o conceito, é interessante assistir aquela videoaula, porque eu trato de algumas coisas que às vezes são deixadas de lado por pessoas que fazem mapas mentais sem um estudo mais aprofundado. Enfim, se você não assistiu, eu sugiro que assista. Mas uma das coisas que eu falei naquela videoaula é que os mapas mentais eles têm uma atuação muito forte no raciocínio, ele facilita e estimula o raciocínio, porque esse formato dele radial ajuda o fluxo de ideias natural do cérebro. Ele não atrapalha, ao contrário da anotação linear, que tranca todo o teu raciocínio naquela linearidade. O formato não linear do mapa, ele deixa as tuas ideias e o teu raciocínio fluir naturalmente. Então ele tem uma forte atuação na tua capacidade de raciocinar sobre as coisas que você está colocando ali no mapa. E outra área em que o mapa mental atua maravilhosamente bem é na memória. Então isso vai acontecer no momento em que eu estou estruturando o mapa mental, porque você vê que ele tem uma estrutura, essa estrutura tem que ser pensada. E na hora que você pensa sobre alguma coisa, você está reforçando a memória daquilo, mas também e principalmente devido aos elementos que a gente discutiu na videoaula anterior, que eram cores, desenhos e símbolos. Esses elementos eles são fundamentais quando a gente está falando em informações que precisam ser memorizadas. E por que eles são importantes? Porque eles criam novidade e o nosso cérebro está sempre buscando novidade. Nós nos desenvolvemos evolutivamente dessa maneira. E também porque ele cria uma associação visual e o nosso cérebro trabalha com imagens concretas e não com abstrações. E então o mapa ele te traz tudo isso para ajudar você a memorizar melhor as informações que você está trabalhando ali naquele mapa. Bom, inicialmente, a gente viu naquela historinha que eu contei na videoaula anterior, de como surgiram os mapas mentais. O Tony Buzan, ele criou os mapas mentais num contexto de aprendizagem. Ele era um professor, era uma pessoa que gostava muito de estudar, e o objetivo dele sempre foi e ainda é otimizar a aprendizagem, otimizar o uso do cérebro, da memória, e as nossas capacidades cognitivas elas são muito maiores do que a maioria das pessoas acreditam. E o Tony Buzan sempre defendeu os mapas mentais como uma ferramenta justamente para alavancar as nossas capacidades cognitivas. Por isso, onde eu acho que o mapa mental mais brilha é no momento da aprendizagem. Então, a minha aprendizagem, quando eu estou falando de coisas realmente fundamentais para mim, ela é toda feita com mapas mentais mesmo. Eu desenho mapa mental praticamente todo dia. Então, isso me ajuda a aprender não só mais profundamente, mas mais rápido também. Por mais estranho que isso possa parecer à primeira vista. Porque às vezes a pessoa tem a dificuldade de fazer o mapa, acha confuso no primeiro momento, mas depois que ela pega o jeito da coisa, aí ela não consegue mais fazer anotações lineares. Eu tenho, inclusive, testemunhos de vários alunos que falam isso para mim. Alunos que eu ensinei a fazer mapas mentais detalhadamente, né, nos meus treinamentos. Eles dizem isso, eu nunca mais quero ver anotação linear na minha vida. Porque a anotação
por meio de mapa mental, ela é realmente muito, muito mais eficiente para você aprender. Mas, ao longo do tempo, outras pessoas foram desenvolvendo, e até o próprio Buzan também, foram desenvolvendo outros usos para os mapas mentais. Um desses usos, que eu gosto muito e uso bastante, é na criação, em qualquer projeto criativo. Eu li uma história uma vez de uma pintora que, para fazer um quadro, ela fazia um mapa mental em que em cada ramo ela ia pintando uma ideia, um elemento que ela queria que tivesse naquele quadro. Ela ia rascunhando e elaborando essas ideias à medida que os ramos iam se desenvolvendo. E só depois que ela fazia isso é que ela ia realmente fazer a pintura final. Então você vê que o mapa mental não precisa estar ligado a assuntos acadêmicos, técnicos, coisas desse tipo. Eu achei muito bacana essa história dessa artista. Então, mas qualquer trabalho criativo, tá? Eu vou falar alguns exemplos daqui a pouco. Mas como é que você pode usar o mapa mental no trabalho de criação? Bom, primeiro você pode usar o mapa mental para fazer o famoso brainstorm, ou seja, aquela hora em que você está com uma ideia solta na cabeça e começa a anotar tudo que te vem à mente sobre aquela ideia. Então a ideia solta na cabeça é o elemento central e aí as coisas relacionadas você vai colocando em volta desse elemento central. Depois você organiza essas ideias, essa organização ela vai surgindo naturalmente. E neste caso aqui, eu acho interessante usar softwares de fazer mapa mental, porque aí você tem a flexibilidade de mudar ramos ou grupos de ramos de um lugar para o outro, até que a coisa esteja organizada de uma forma bem congruente e bem fácil de entender. Então esse é um caso em que eu sugiro que se use o software. No caso da aprendizagem, eu sempre sugiro que o mapa seja desenhado à mão, porque você adiciona o sentido sinestésico, porque você dá um tempo para o cérebro aprender, tem uma série de motivos para você desenhar à mão. Então é mais rápido, porque você não fica se preocupando com a estética, tem aí uma história inteira para contar. Mas enfim, se você quer aprender com mapas mentais, e até para quem está começando a fazer mapas mentais, o ideal é começar desenhando num papel A4 na mão. E a gente vai explicar na próxima videoaula como fazer mapas mentais, o que você tem que prestar atenção. Mas enfim, quando você está criando alguma coisa nova, né? um script de um vídeo, um texto que você quer escrever, qualquer trabalho criativo, até o caso da pintura, você pode começar com um mapa em que você vai jogando tudo o que te vem à cabeça em torno do elemento central e depois você começa a reorganizar essas coisas todas que te vieram à cabeça e criar, por exemplo, uma estrutura de um projeto, tá? A gente vai falar um pouco de projeto também. Um uso bastante particular de mapas mentais e bastante útil, que eu usei muito quando eu fiz a minha tese de doutorado, é gestão de informações. Então, como que é você usar mapas mentais para gerir informações? Nesse caso aqui, mais uma vez eu recomendo o uso do software. Por quê? Porque você está estudando um assunto de várias fontes de informação, como é o caso de quem está fazendo um trabalho acadêmico, que era o meu caso na época, e você precisa reorganizar essas informações para apresentar o trabalho sob o seu ponto de vista. Então, você lê dezenas de artigos, às vezes passa da centena de artigos. No meu caso passou, eu li mais de 100 artigos. E você faz anotações, no meu caso mapas mentais, de todos esses artigos. E você depois quer saber de onde veio aquela anotação, qual foi o autor que falou aquilo, com o que aquilo se relaciona, com que outro artigo que aquilo se relaciona. E o software, ele te dá todas essas possibilidades de fazer link, de ter vários mapas sem ter que ficar empilhando caixas e caixas de mapas, e de você fazer as relações sem ter que ficar procurando um monte de mapa de papel. Esse aqui está no mapa 237, tá? Onde é que está o mapa 237?
Se a coisa pode sair muito facilmente do controle. Então aqui eu sugiro bastante que se use software para fazer gestão de informações. E este é o único caso em que vale a pena, muitas vezes, você escrever frases inteiras ao invés de palavras-chave. Na videoaula anterior, eu chamei muita atenção para a questão da palavra-chave. Esse é um erro mais comum de quem começa a fazer mapas mentais baseado em algum texto pequeno introdutório. A pessoa começa a anotar tudo, como se fosse aquelas anotações lineares tradicionais da faculdade ou da escola. E aí o que ela conclui? Que aquilo ali vira uma bagunça. Fica uma anotação linear bagunçada. E é pior do que a anotação linear normal. Então o que acontece? A pessoa acaba desistindo de usar o mapa mental e não chega nem a ver as possibilidades e o poder dessa ferramenta, justamente porque ela não usou direito. Mas no caso de gestão de informações, você está fazendo uma pesquisa muito ampla sobre um determinado assunto, vale a pena às vezes você colocar frases inteiras, porque você vai demorar para voltar naquela informação, porque você geralmente, quando está fazendo gestão de informações, você não está preocupado em memorizar, e aí se você não tiver a frase inteira, de repente você não lembra, porque você não fez um trabalho de memorização desse mapa. Então, às vezes vale a pena colocar uma citação que você vai colocar no seu trabalho. Então, aqui cabe você escrever um pouco mais do que no mapa tradicional, mas sem exageros, obviamente. E quando eu estou falando de gestão de informações, eu estou falando de projetos grandes, né, em que você tem um monte de coisa, né, então tem 5 pessoas trabalhando, cada uma pegando um conjunto de informações sobre uma determinada área do projeto, e você pode agregar tudo isso num sistema de mapas mentais. Na academia, como eu já expliquei, é ótimo para você escrever relatórios, para você escrever artigos, monografia, tese, dissertação, justamente porque facilita muito a organização daquele monte de coisa que você lê e a inter-relação, principalmente se você está usando software. Se você está escrevendo um livro, por exemplo, que é similar a um trabalho acadêmico, mas tem outras peculiaridades, né? Você pode e deve organizar aquilo que você quer escrever no seu livro em formato de mapa mental. Te dá toda aquela flexibilidade de mudar ramo para lá, ramo para cá, de incluir novas informações porque você leu uma nova fonte de pesquisa, ou porque você achou um novo artigo no jornal, ou porque aconteceu um fato novo que tem a ver com o que você está escrevendo. Tá? Então, é uma maneira muito bacana de você escrever um livro, um roteiro para um vídeo. Aqui a gente volta um pouco naquela questão da criação. Tá? E aqui eu estou dando um exemplo específico de trabalho criativo que você teria que fazer gestão de informações, porque não vai sair tudo da sua cabeça. Normalmente, quando você escreve um livro, você tira muita coisa da sua cabeça, porque eu não aconselho que você se meta a escrever um livro sobre algo que você já não conheça bem, mas você também consulta muitas fontes de informação. E aí tem que ter uma maneira de gerir essas informações. E a maneira que eu considero mais inteligente, mais eficiente, é justamente fazendo um mapa mental com algum software que permita a linkagem do mapa com outro mapa, com algum recurso, com alguma coisa na internet, com alguma coisa no seu computador. Tá? A gente vai destrinchar isso um pouco na última videoaula dessa série, que é a videoaula 4, em que a gente vai falar sobre softwares de mapas mentais. Mas enfim, esse é um dos usos de mapas mentais, gestão de informações. E finalmente, eu vou falar um pouco sobre o uso de mapas mentais para planejamento. Então, suponha que você tem um projeto bacana e que tem uma série de etapas que tem que ser cumpridas. Então, você pode colocar essas etapas no mapa mental e ir destrinchando e detalhando. Então, o que acontece? Quando você começa o planejamento de algum projeto, você começa com uma ideia muito geral de 4 ou 5 etapas que você tem que cumprir. Mas quando você vai desempenhar a tarefa 1, você vê que ela, na verdade, se desdobra em 3, 4, 5. E aí, quando você vai desempenhar a tarefa 1A,
você vai ver que na verdade ela se desdobra em mais 3. É assim que acontece na prática. Então, a flexibilidade do mapa mental te ajuda muito a manter o seu planejamento o mais realista possível em cada momento do desenvolvimento do seu projeto. Tem outras vantagens. Por exemplo, lidar com imprevistos. Como o mapa é todo aberto, você sempre pode acrescentar alguma coisa a mais que de repente você descobriu que aquele projeto precisa e que antes você não sabia. Ou você pode simplesmente retirar alguma coisa que você descobriu que era inútil para aquele projeto. Então você tem muita flexibilidade aqui de trabalhar e de ver quando você vai, de repente, remover ou inserir uma determinada informação, em que parte do projeto ela vai interferir. Então isso é uma grande vantagem de você usar o mapa mental para fazer planejamento. Outra coisa bacana é que o mapa ele te permite uma estimativa de tempo de duração do projeto muito mais refinada e fácil de fazer. Por quê? O que acontece? Imagina que você vai pegar o seu projeto, coloca lá o nome do projeto no elemento central e você coloca lá 5 grandes tarefas. E cada uma dessas 5 grandes tarefas se dividem em subtarefas. Acontece o seguinte, se eu te perguntar assim, quanto tempo você leva para escrever um artigo sobre o assunto X? Você vai chutar um valor. Eu levo 5 horas, eu levo 2 dias. Mas esse valor é muito chutado, porque eu estou te dando uma ideia muito geral do que é para fazer. Mas se você começa a descrever o teu projeto, de escrever um artigo sobre aquele assunto, aí você vai ver, eu tenho que fazer uma pesquisa na internet. Eu tenho que selecionar 3 ou 4 artigos mais interessantes sobre esse assunto. Eu tenho que ler cada artigo e fazer um mapa mental sobre ele. Eu tenho que reorganizar, fazer um novo mapa mental juntando as informações que eu achei mais interessantes, colocando o meu ponto de vista. Então são subtarefas menores que você consegue estimar o tempo melhor. Então você vai nos ramos finais, na borda do seu mapa, e tem uma tarefinha pequenininha que é ler o artigo tal. E o artigo tal ele tem 2 páginas, então você consegue fazer uma boa estimativa de quanto tempo você leva para mapear aquele artigo. E aí você vai para a próxima tarefa e faz a mesma coisa, para a próxima subtarefa e faz a mesma coisa. E aí, depois que você tem todos os últimos ramos com o tempo previsto, você vai subindo e somando. Então, suponha que esse ramo aqui de planejamento fosse, na verdade, 2 tarefas, imprevistos e estimativa de tempo. E eu vou levar meia hora para lidar com os imprevistos de hoje e vou levar 40 minutos para fazer uma estimativa de tempo do meu projeto. Então eu vou botar 30 minutos no ramo dos imprevistos e vou botar 40 minutos no ramo do tempo. E aí eu vou subindo. O tempo soma para a estimativa, que é 40 minutos, e os imprevistos ficam aqui em 30 minutos. Subindo para planejamento, eu vou somar esses dois, 30 mais 40, 1h10. Então, se isso aqui fosse um projeto, tá? Eu estou dando um exemplo bem tosco aqui, só para usar esse ramo como exemplo, eu sei que eu vou levar 1h10. Eu tenho uma estimativa muito mais precisa do que se eu tivesse simplesmente pego o tema central, que é, vou fazer um artigo, e chutar um tempo que eu levaria para fazer esse projeto, para executar esse projeto de escrever um artigo. Então, ela é muito boa e muito fácil de calcular o tempo do projeto. Então, é uma das coisas que eu mais gosto de usar mapas mentais para planejar. É ter uma estimativa realista de quanto tempo eu preciso para entregar um projeto, por exemplo. Então, essas foram algumas das maneiras que a gente viu de usar mapas mentais. Tem outros usos, tá? Mas esses são os mais comuns e onde eu vejo que tem mais vantagem em você usar mapas mentais. Então, na aprendizagem, sem sombra de dúvida. Na gestão de informações também, sem sombra de dúvida. Em projetos criativos, a flexibilidade para você raciocinar, ir lá e voltar também, muita vantagem em usar mapa mental.
E no planejamento também você usa bastante dessa flexibilidade, mas também usa o formato do mapa para fazer boas estimativas do tempo de entrega de um projeto. Então, esses são os usos que eu recomendo mais para mapas mentais. E agora, eu gostaria de pedir que você interagisse com a gente. Se você está assistindo esse vídeo no YouTube, eu sugiro que você vá no link que está embaixo do vídeo e vá lá para o blog Mais Aprendizagem. Se você já está no Mais Aprendizagem, você já está no lugar certo para fazer o seu comentário. E o que eu vou pedir nessa interação é o seguinte: em que área da sua vida você gostaria de usar mapas mentais com maestria, assim, sabendo o que está fazendo e tirando todo o proveito que você pode tirar dos mapas mentais? Qual a área da sua vida que você gostaria de resolver com os mapas mentais? E na continuação da sua resposta, eu gostaria de saber como você acha que eles podem melhorar essa área da sua vida. O que você acha que eles podem te ajudar a alcançar? Tá? Esse tipo de interação, gente, é muito importante para mim. Obviamente eu não consigo responder a todas, mas eu leio tudo que aparece. E eu vou ter uma ideia melhor do tipo de coisa que está na sua cabeça, que está te preocupando e que de repente eu posso criar uma videoaula para ajudar a tirar essa preocupação da sua vida, para te ajudar a resolver um problema. Tá? Mas eu tenho que ter uma noção do que está acontecendo aí do outro lado. E é por isso que eu sempre peço essa interação. Então, essa é a segunda videoaula, o final da segunda videoaula dessa série de 4 vídeos sobre mapas mentais para iniciantes. E eu espero você lá na nossa área de comentários. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha. Se você está no YouTube, clica no nosso logo para se inscrever no canal. E sempre que você entrar no YouTube e tiver alguma novidade, você já aparece lá para você a nova videoaula que a gente publicou. Tá certo? Então, até a próxima.